um templo de oração. Isso, isso. E então, nós estamos lidando com novos ensinamentos. Foram impostos esses ensinamentos, porque senão nós não aprenderíamos. Com sim, certeza, nós ficaríamos voltados para fora e não para dentro, né? isso. Então, a intenção é sempre benéfica. Antigamente, eu me recordo bem, minha avó, até minha mãe fazia isso, né? Botava aquele radinho, às 18 horas tinha missa, né? E aí Isso todo mundo aí, orava, rezava a missa e tal. isso aí. Perdeu-se isso no tempo e no espaço, Perdeu-se. né? E agora está, como a senhora falou, retomando, né, essa De prática, maneira vamos colocar assim, impositiva, mas impositiva. necessária. Isso aí. Necessária, impositiva. Fabrícia, não me chama de senhora? Ai, desculpa. Então, o que você falou, porque é impositiva e necessária, por isso impositiva, né? Pela a ordem superior, né? Então, é isso aí mesmo. É isso aí. Então, as pessoas estão entrando devagarzinho aí, né? Porque a gente abriu a sala agora, né? Guilherme abriu lá Sim. o YouTube também. Vamos aguardar um pouquinho, 4 minutinhos, para a gente fazer nossa oração inicial. Sim, fico à Samira, disposição. Oi, fala, agora, amor. Samira, agora o que você falou é interessantíssimo, né? Porque a multiplicação de pontos, né? Não vamos nem chamar de casas espíritas, de pontos espíritas que viraram postos de socorro, se multiplicou aos milhares, né? E aquelas pessoas que têm mais uma sensibilidadezinha, a gente sente que está chegando, estão vindo para ficar aqui dentro de casa esperando o estudo, vindo para pedir socorro e por aí vai. Então, é um movimento que aumentou, potencializou o movimento espírita de uma forma muito grande. E de todos os movimentos, né? Porque nós entendemos que todas as religiões buscaram essas alternativas online. Uhum. E o que eu vejo é que muitas casas que se pretendem retornar como eram, não vão abrir. Nós já estamos prevendo o retorno da casa espírita, especificamente na reunião mediúnica. Nas outras atividades serão conjuntas. Nós vamos ter grupos de estudos online permanentes e grupos presenciais. Isso. Eu tive conversando com o pessoal da AMES do Espírito Santo e lá já está se pensando em fazer reuniões mistas, né? É a presencial e, ao mesmo tempo, divulgada através das mídias, através dos meios de comunicação. Porque hoje, por exemplo, como é que você vai cortar esse cordão umbilical que se criou após esses 6 meses com tanta gente necessitada? É uma É isso responsabilidade aí. também. É isso aí. Não, e outra, nós com essas palestras evangélicas, é Jesus voltando ao lar. Essa irradiação que nós temos feito, as pessoas estão nos dando um retorno maravilhoso. Nós sabemos, Jesus curava à distância. Então, nós podemos irradiar esse pensamento do mestre também à distância. Não somos nós que fazemos, mas unidos temos o fortalecimento da intenção. Isso. E eu vejo que esse sistema que nós chamamos de presencial online ou presencial digital, ele veio para ficar. Eu própria nunca me interessei por isso, nunca me utilizei disso e aprendi de uma forma de necessidade. Então, nós estamos com isso desde março, desde o dia 12. E se não fosse assim, eu não teria aprendido. Então, para mim, é uma coisa que veio para ficar. Nós temos aulas da pós-graduação da universidade em espiritualidade e saúde. Desde março, nós estamos com aulas online. Que bacana. Muito legal. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom mesmo. Gente, a gente vai dar início aqui ao nosso programa de hoje, as pessoas vão entrando devagarzinho mesmo. E aí eu a princípio, vou apresentar a doutora Samira, né? A doutora Samira é farmacêutica, né? E bioquímica.
pela Universidade, é formada, né, em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Paraná, é professora de pós-graduação, em uma pós-graduação inovadora, né, que é de espiritualidade e saúde da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, fundadora e secretária da Associação Médica Espírita da AME da Serra Gaúcha, né? A doutora Samira é palestrante nacional e internacional, ela é fundadora também do Centro Espírita Allan Kardec, né, em Bento Gonçalves, e está aqui hoje com uma tarefeira maravilhosa, trazendo esse tema maravilhoso para nós, né, vai falar um pouco de suicídio, um tema tão importante nesse mês aí, que simboliza, né, o suicídio, né, que as pessoas mais falam, né, a respeito, e o tema dela hoje é qual é o sentido da vida, né? Então, ela trouxe essa temática maravilhosa para nós hoje. Nós vamos fazer a nossa oração inicial. Eu queria até pedir, porque o esposo da senhora está aqui, não está? Junto com a gente? Eu queria pedir a ele, para ele fazer a nossa oração inicial. Aproveitar que o pessoal do Sul está aí, que trabalha bastante. Cadê ele aqui? Bom, deixa eu ver. Pode pedir. Ele está numa outra sala, eu estou na biblioteca, mas pode pedir que ele faz. Deixa eu só vendo aqui o nomezinho dele aqui. Cadê ele? André, Odilson, Vitório. Tem que abrir só o microfone. Deixa eu pedir para ativar o som dele aqui. Pronto, eu acho que ele vai receber lá, abriu. Ok. Está ouvindo agora? Sim, é um prazer tê-lo aqui conosco. Dr. Will Sayub falou muito bem do senhor, depois nós vamos combinar para que o senhor venha aqui fazer uma apresentação para nós também, hein? Tudo bem, é só nós confrontarmos nossas agendas, será um prazer. Então, tá bom. Vou convidá-lo, vou fazer a nossa oração inicial hoje, né? Seja bem-vindo à nossa casa, ao Núcleo Espírita Dr. Antero Manhães, vocês dois e todos os amigos que estão aqui presentes agora, lá no YouTube, tá bom? Então, peço ao senhor que faça a nossa oração inicial. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade e por estar junto com vocês e com a Samira nessa apresentação. Então, eu quero desejar meu boa tarde a todos os brasileiros, meu boa noite a todos que estão vinculados a esse país querido que é a Inglaterra, a Londres, e a esses queridos amigos que estão realizando um trabalho notável na divulgação da doutrina a tantos. Então, vou solicitar que mentalizemos Jesus nesse instante, agradecendo a Deus Pai por essa oportunidade, para que possamos, Senhor, compreender o momento que vivemos, as dádivas que nos proporcionas nesse momento de transição, nesse momento de pandemia, que faz, Senhor, que a maioria do orbe planetário seja atingindo a todas as pessoas de todos os credos, de todas as raças. Que possamos, Senhor, entender este momento, a oportunidade que nos dás de reflexões profundas, refazendo nossas trajetórias de vida, para que possamos aquilatar, Senhor, a espiritualidade que trazemos dentro de nós, este amor que nos propicias, para que possamos nos transformar, mas, sobretudo, Senhor, auxiliar aos irmãos que tanto necessitam em suas transformações, em suas necessidades. Te agradecemos, Senhor, pela essa tua doutrina do amor. Te agradecemos, Senhor, profundamente a Kardec, por possibilitar-nos, através da doutrina espírita, essa doutrina do amor, tanto consolo e tanto esclarecimento. Que tua mão amiga, Senhor, possa, nesse momento, atingir todos os lares, proporcionando aos mesmos lenitivos salutares de refacimento e esperança em todos os corações.
e que a Samira possa hoje rememorar, reflexionar sobre o verdadeiro sentido da vida, em busca da paz, em busca do amor. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, doutor Vitório. Ficamos todos agora com a doutora Samira. A palavra eu passo para a senhora. Obrigada, obrigada a todos. Que possamos, então, nesta tarde, sermos abençoados por Jesus para reflexionarmos um pouco sobre esse tema tão pungente que é o sentido da vida. Eu agradeço a todos que acolheram o nosso chamamento e também aqueles que nos assistem pelo YouTube. Eu gostaria de compartilhar a tela, desde já agradecendo ao Nean, à Fabrícia, ao Guilherme, pelo carinhoso convite de aqui estarmos na tarde de hoje. Muito obrigada. Já estão conseguindo compartilhar? Sim, perfeito. Então tá. Então vamos. Eu só não estou vendo a minha imagem, eu acho que é só Teria que a distribuição. lá em cima onde tem as telinhas, a senhora clica no. Já cliquei e só consigo ver a ti. Tá, mas então tudo bem. Vou... Tá ótimo, então. Se estão me ouvindo, agora eu deixei de te ouvir, Fabrícia. Sim, porque eu fechei o microfone para a senhora falar. A gente está vendo a senhora, mas eu acho que a partir do momento que a senhora começar a falar, só aparece a imagem da senhora, tá? Tá ótimo, então vamos lá. Então, nós hoje vamos conversar sobre esse sentido da vida, na tentativa de trabalharmos com vocês este imperioso significado do que estamos fazendo aqui quando fomos chamados para reencarnar. Então, a AME Serra Gaúcha fica muito feliz de estar neste momento junto ao Núcleo Espírita Antero Manhãs. Nossos agradecimentos na certeza de estarmos sempre trabalhando juntos. Volta e meia, nós adquirimos sensações, e essas sensações acabam trazendo, inclusive, uma sensação de vazio, principalmente naqueles dias onde nós não nos sentimos realizados, ou onde nós nos questionamos o que nós estamos fazendo aqui, por que estamos reencarnados, principalmente neste período de pandemia, onde fomos colocados todos dentro de casa, numa tentativa de fazermos essas reflexões, nós, apesar de termos uma realização profissional, muitos de nós acabam presenciando essa sensação de vazio. E diante desse vazio interior, várias situações são colocadas. Nós vamos verificar que a vida do indivíduo fica vazia, isto é, ele passa a ter relacionamentos exteriores para com os outros e não para consigo mesmo. Ele continua no seu trabalho profissional, ele continua nos seus relacionamentos familiares ou profissionais ou de amizade, porém, mesmo assim, a pessoa se sente vazia e ela passa a não se realizar individualmente. Não estamos aqui aquilatando a situação de realização profissional. Ao contrário, muitas pessoas muito bem realizadas profissionalmente, elas acabam buscando sempre algo mais. E este algo mais, às vezes, é preenchido somente com as questões
materiais. Então, o indivíduo passa a trabalhar mais para ter uma casa melhor. Quando tem essa casa melhor, essa casa não é suficiente, daí ele imagina que ele tendo uma casa com maior número de quartos ou com piscina, ele vai ser mais feliz, daí ele trabalha mais e busca essa casa com piscina, daí ele tem a casa com piscina, e mesmo assim ele não se sente feliz. Diante disso, ele passa a se questionar. E ele pode estabelecer nesse questionamento distúrbios psicológicos e comportamentais. Estes distúrbios, eles são, muitas vezes, questionados até por si. A pessoa apresenta um transtorno mental e não admite. E vai aprofundando nessa dificuldade até que a situação se torne insustentável. Então, hoje nós vemos que os grandes transtornos mentais do indivíduo são principalmente a ansiedade e a depressão. E nós verificamos dados muito tristes para o Brasil. Nós verificamos que o Brasil é o país campeão mundial do transtorno da ansiedade e é o 5º país em número de pessoas com depressão. Vejam só, isso antes da epidemia. Por quê? Porque nós vemos que hoje, na epidemia, os casos de estresse, de ansiedade e de depressão dispararam no Brasil. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro verificou com pesquisas que os casos de depressão quase dobraram e os de ansiedade e de estresse aumentaram em 80%. Então, como nós vemos, a ansiedade e a depressão, ela tem justamente aumentado, e principalmente entre os mais jovens. A tal ponto que este número de estresse, de ansiedade e depressão tem chamado a atenção das autoridades públicas quando se verificam nos mais jovens. Nós estamos diante de uma epidemia também desses 2 transtornos mentais, principalmente em crianças e adolescentes. Nós verificamos que a depressão, ela aumentou muito no Brasil. E ela chega a 11 milhões de pessoas, sendo que no mundo, vejam só, mais de 350 milhões de pessoas são afetadas em todo o mundo. Esses dados se referem ainda em 2017, muito antes dessa nossa pandemia. Porém, essas pesquisas ainda não foram divulgadas com referência ao ano de 2020, mas era a estimativa da Organização Mundial de Saúde que em 2020 a depressão seria o primeiro fator incapacitante do indivíduo para o labor. Isto é, a depressão inviabilizaria o indivíduo de trabalhar. Nós estamos já no ano de 2000, mas ainda não temos essa pesquisa liberada pela Organização Mundial de Saúde, mas já podemos imaginar diante de tantos casos que aumentaram durante essa pandemia. Então, vamos ver um pouquinho sobre depressão. Eu gosto muito dessa definição do Dr. Frederico Leão, psiquiatra do Rio de Janeiro, que ele diz: depressão é o abandono da causa de viver. Nós sabemos que é um transtorno psiquiátrico em que a pessoa apresenta uma tristeza profunda, uma baixa autoestima e um sentimento de culpa. Normalmente é de culpa ou de mágoa
recorrente. E este sentimento se refere a fatos passados. Vejam como é que é a coisa. A depressão faz com que nós alimentemos situações do passado. E, ao contrário, a ansiedade faz com que nós alimentemos preocupações do futuro. Em vez de nós estarmos no presente, ou nós ficamos no passado, ou nos preocupamos com o futuro. E aí acarretamos esses dois tipos de transtornos. Além disso, a depressão causa distúrbios de sono, de apetite, perda do prazer, da alegria nas atividades relacionais, pessoais, fazendo com que o indivíduo não queira nem sair da cama. Mas nós não vamos nos deter aos sintomas desses indivíduos, e sim aquilo que nós podemos entender para também poder ajudar. O que nós falamos de depressão é isso, é uma epidemia da solidão. É um transtorno no qual nós visualizamos o indivíduo depressivo como ele inserido num contexto, porém se sentindo abandonado ou sozinho. Isso é muito sintomático, porque o depressivo normalmente entende que ninguém compreende a sua dor, que ele sofre sozinho, que ninguém está ali para lhe ajudar. Então, ele se fecha dentro de si. E isso faz com que haja um impacto muito grande no próprio metabolismo, na própria fisiologia do indivíduo. E ele passa a secretar uma maior quantidade de cortisol, que é o hormônio associado ao próprio estresse e que diminui o seu sistema imunológico, diminui a defesa diante das agressões, sejam por vírus, sejam por bactérias. Então, o processo da depressão também estimula o desencadeamento de doenças físicas, porque nós dizemos que a depressão é uma doença da alma, ou uma doença psíquica, ou uma doença do sentimento. Mas que, se não tratada, que se não cuidada, ela deságua, inclusive, na doença física. E depois, então, nós vamos ver que a ansiedade também é um transtorno muito frequente hoje, e cada vez mais frequente entre os jovens. E a ansiedade é um termo geral para caracterizar os distúrbios que causam a angústia, o medo, a apreensão, o nervosismo, a preocupação, sempre em direção ao amanhã. A ansiedade é uma preocupação tão intensa que faz com que aquele indivíduo se paralise diante das suas atividades, produzindo nervosismo e preocupação diante de situações que não ocorreram e que poderão nunca ocorrer. E a ansiedade é um transtorno que leva, inclusive, à síndrome do pânico, que é seu estado mais grave e que paralisa o indivíduo frente às suas atividades normais. O indivíduo tem medo até de sair de casa. Ele tem medo que o seu familiar saia de casa. Por quê? Porque ele tem um excesso de preocupação diante do que pode ocorrer e que poderá nunca ocorrer. Então, não é um medo concreto, mas é uma situação vivenciada por aquele indivíduo que realmente sofre desse transtorno, dessa enfermidade. Então, nós vemos hoje, principalmente os jovens,
Mas não só os jovens, os adultos jovens e os adultos também serem muito acometidos de depressão, de ansiedade, a tal ponto que no Brasil nós temos como o país de maior número de ansiosos do planeta. Antes da epidemia, volto a chamar a atenção, porque nós sabemos que a ansiedade e o estresse aumentaram em até 80% no nosso país. Então, nós precisamos verificar isso, mas principalmente isto está afetando os jovens. A ansiedade, a depressão e a sua consequência como suicídio fazem com que estes jovens sejam muito, muito afetados, principalmente com comportamentos suicidas, como a automutilação, e que muitas pessoas não conseguem compreender o que seja um jovem se automutilando, isto é, produzindo dores físicas. As pessoas, até inadvertidamente, elas chamam isso de um recurso que o adolescente tem para chamar atenção. Não é. A explicação dessa automutilação é justamente a tentativa do alívio da dor psíquica com uma dor física. O adolescente ou o adulto que se automutila, ele quer materializar aquela dor, para ver se essa dor moral diminui. Então, ele justamente busca esta automutilação, tentando aliviar a sua dor moral, que está muito ligada à frustração, à depressão ou à própria ansiedade. Então, nós vamos ver que todos esses transtornos acabam levando o indivíduo, principalmente os jovens, ao suicídio. A depressão, ela é o fator predominante no indivíduo que se mata. 90% dos indivíduos que se suicidam estavam com diagnóstico ou com clínica de depressão. Então, esses 90% poderiam ser evitados. Por quê? Porque a depressão é uma doença que tem cura. Então, nós podemos, ao nos referirmos, ao falarmos sobre isso, nós podemos verificar que nós podemos ajudar o jovem. Por quê? Porque o suicídio na adolescência está muito grande. Vejam esses números. No Brasil, é a segunda causa de morte em homens, dos 15 aos 29 anos. E em mulheres é a primeira causa de morte de 15 a 19 anos. No Brasil, o índice de mortes por suicídio só perde para acidentes de trânsito. Mas na menina é a primeira causa de morte. No mundo, nós temos um índice de suicídio a cada 40, um suicídio no planeta a cada 45 segundos. Normalmente, a cada 40 segundos é reportado que alguém se mata no planeta. No Brasil, é a cada 45 minutos uma pessoa tira a vida. E nós vamos ver que para cada uma tentativa que conseguiu a sua realização, nos adultos existem em torno de 20 tentativas que não conseguiram a sua realização. Porém, no adolescente, isso passa para um adolescente que se mata 100 tentativas de outros adolescentes ocorreram. Então, vejam como esses índices são muito, muito impactantes, a tal ponto que a medicina se volta para isso. No Brasil, nós temos vários programas buscando o alívio
destes jovens neste comportamento suicida, que é o comportamento da automutilação, que é o comportamento da ansiedade ou da depressão. Porém, nós achamos isso muito impactante. Vamos buscar na Revista Espírita uma instrução dos espíritos sobre a regeneração. Isso encontra-se na Revista Espírita de Allan Kardec, no mês de outubro de 1866, e que depois foi também colocada em obras póstumas. E lá nós temos o seguinte dizer: e como, se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão os suicídios multiplicando-se em proporção nunca vista, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens que, mesmo antes da morte, serão riscados do número dos vivos. Estes são os verdadeiros sinais dos tempos. Então, Kardec já insere na Revista Espírita uma instrução dos espíritos, trazendo quais os indicadores destes sinais dos tempos de transição da Terra para um planeta de regeneração. Então, é preciso, sim, que nós fiquemos atentos, principalmente a esse suicídio que está sendo inserido também entre crianças e adolescentes. Nós trazemos algumas causas do aumento de suicídio em adolescentes, principalmente o aumento da depressão e da ansiedade, que nós vamos verificar que estão sendo estudados através do excesso do uso de redes sociais digitais, o aumento do vazio existencial, a desvalia, a baixa autoestima e, principalmente, a ausência da espiritualidade. Os nossos jovens, hoje, eles estão sendo educados principalmente distantes das coisas do espírito, principalmente distantes da sua ligação com o Pai Criador. E isto faz com que ele, se afastando da sua essência divina, passe a ter este vazio existencial. Então, é importante, principalmente aqueles pais que vivem na Europa, que busquem estimular a espiritualidade nesses jovens, que tragam a essência desse indivíduo para perto de si. E a nossa essência é a essência divina, porque nós somos filhos de Deus. Então, nós temos o DNA divino em nós. E quando nós nos afastamos desta essência divina, aí é que se percebe justamente este vazio existencial. E nós gostaríamos de falar aqui um pouco sobre as pesquisas científicas que estão sendo feitas em todo o mundo e que comprovam este aumento de depressão e ansiedade nos jovens trazidos pelas redes sociais digitais. Nós vamos ver pesquisas das universidades de Stanford, de Nova York, de Pittsburgh, de Houston, da Pensilvânia, do Missouri, dos Estados Unidos, que fizeram com todas as redes das plataformas digitais, das mídias sociais, e que todas essas pesquisas científicas publicadas demonstraram o aumento da ansiedade, da depressão, da solidão e, principalmente, dessa síndrome descrita pela primeira vez em 2000 e que pode se traduzir como medo de ficar de fora, fear of missing out. Isto é, o adolescente, ele busca a sua conexão o tempo inteiro para ver se ele não está fora
do contexto com o que os seus amigos ou seus conhecidos virtuais estão participando. Então, ele aumenta a sua ansiedade para não ficar fora do que está passando para os outros. E isso está desenvolvendo uma outra síndrome já descrita, já conhecida, como este medo de ficar de fora. E isso é muito grave. Por quê? Porque a internet veio para conectar todo mundo. Então, parece um paradoxo. Aquilo que veio para unir está produzindo um isolamento. E a nós nos parece que justamente essa pandemia, o lado bom da pandemia, porque tudo nós temos que ter esta visão do lado bom também das dificuldades que se nos apresentam. O lado bom da pandemia é nós sabermos utilizarmos as redes sociais para o bem. E não como estávamos fazendo anteriormente. Nós estávamos utilizando todas as plataformas e estávamos tornando-nos mais solitários e mais depressivos. Vejam só, é muito irônico, é talvez surpreendente dizer que o uso das redes sociais, que prometeram conectar-nos uns com os outros, na verdade, estavam produzindo indivíduos mais solitários e mais depressivos. Então, as centenas de amigos que eram produzidas nas redes sociais não davam conta de assegurar o isolamento e a solidão que muitos jovens estavam sentindo. Então, as redes sociais normalmente servem para travestir o indivíduo na sua melhor personagem de si mesmo. Não trazem o melhor do indivíduo, fazem com que ele se mascare, trazendo a melhor foto, a melhor situação, porque ninguém publica a sua realidade, eles publicam a sua melhor versão, mesmo que essa versão não seja verdadeira. E isso já está comprovado cientificamente com essa pesquisa do doutor Hidehiko Takahashi, do médico pesquisador de neuroimagem do Japão, que ele fez uma pesquisa fantástica e denominou "Quando a sua conquista é a minha dor e a sua dor é a minha conquista". Vejam só, ele fez uma pesquisa que durou mais ou menos 1 ano e meio, sobre o comportamento de 19 pessoas na faixa etária de 20 anos. Ele estudou 9 homens e 10 mulheres durante 1 ano e meio. E eles eram estimulados a pensarem em 3 integrantes, 3 amigos. E durante esses pensamentos, eles eram monitorados por ressonância magnética. E eles eram induzidos a imaginar um cenário que envolvia esses 3 amigos, sendo que 2 desses 3 amigos, eles deveriam imaginar eles sendo mais capazes e mais inteligentes do que eles próprios. Vejam só, quando ele estabeleceu isso, ele monitorou o cérebro e verificou que a região estimulada no córtex cerebral era o local da dor física. E ele verificou que o cérebro do invejoso sente dor. Aí ele passou a estimular o indivíduo a imaginar que,
depois desse quadro de estímulo ao sucesso, ele imaginava, ele induziu os seus voluntários a imaginarem que estes mesmos indivíduos teriam fracasso. E ele verificou que a área estimulada no cérebro era a área do prazer. Então, ao experimentar o local de prazer do invejoso, ele verificou que era justamente ativada a área dos sentimentos do prazer. E ele denominou esta pesquisa justamente como quando a sua conquista é a minha dor e a sua dor é a minha conquista. Então, vejam como esse trabalho, monitorando as áreas cerebrais estimuladas, quando o indivíduo sente inveja, ele sente dor física. E quando ele verifica que aquele objeto da inveja, ou aquele indivíduo, aquele ser invejado, tem uma dor, ele aí sente prazer. E nas redes sociais, o que mais nós vemos são os jovens se comparando, buscando a comparação. E estas pesquisas, então, redundaram justamente em trabalhos científicos demonstrando que quanto mais jovem é o indivíduo utilizando as redes sociais, principalmente o Facebook, o Instagram, maior o desenvolvimento da dor ele vai desenvolver, a tal ponto que a única ministra do suicídio do mundo, que é uma inglesa, a doutora Jack, ela buscou a responsabilização das redes sociais. E ela declarou: as redes sociais, como o Facebook e o Instagram, operam como editores de informação, o que por isso tem de ser tratados como tal. Então, nós vemos o adolescente, o adulto jovem e o adulto em geral buscando as redes sociais e se comparando. E aí, desenvolvendo a ansiedade, e a ansiedade no adolescente produzida por essa comparação leva à depressão e leva ao suicídio. Nós precisamos lembrar que depressão tem cura, que nós precisamos buscar este auxílio e que isso já é tratado em campanhas mundiais como essa que nós estamos vivendo do Setembro Amarelo. E eu trouxe esta informação produzida na cidade de Curitiba, no teto de ônibus, onde nós vemos esse detalhe. Você não está sozinho. Isso é muito importante, porque aquele indivíduo que imagina passando por uma dor, principalmente adolescente, ele se sente sozinho. E esta campanha no Brasil, ela é determinada por um auxílio com um telefone público gratuito, 188, que visa justamente o indivíduo buscar o auxílio do falar. Então, toda a campanha está baseada neste Setembro Amarelo. E aqui nós fazemos um parêntese para lembrar e para explicar por que a fitinha amarela, né? Muitas pessoas não sabem que o amarelo é utilizado porque um rapaz chamado Mike M., de 17 anos, nos Estados Unidos, ele se matou. E se matou em 1994, através do seu carro. Então, no velório, parentes e amigos distribuíram cartões e fitas amarelas com mensagem a todos os que estavam enfrentando o mesmo desespero do Mike.
E a partir de 2017, na Europa e nos Estados Unidos, esta campanha se intensificou. Por quê? Porque em 2017 foi feita uma projeção para que 2020, neste ano, o suicídio seria a primeira causa de morte no mundo, na faixa etária de 14 a 29 anos. Porém, se antecipou já em 2017, ela é a primeira causa de morte nos Estados Unidos e na Europa, nos indivíduos entre 14 e 29 anos. Então, nós precisamos sim nos engajar nesta campanha. Falar é a melhor solução. Mas como abordar este tema? Principalmente como abordar um tema tão delicado junto aos jovens, junto aos adolescentes, junto aos adultos em geral. Nós precisamos estar instrumentalizados para isso. Nós precisamos estimular a busca da ajuda desses indivíduos, principalmente os pais, não deixando que seus filhos sejam relegados ao abandono porque estão dentro de casa, ou porque estão no seu quarto, porque eles têm mil amigos, ou porque estão naquela fase da adolescência que muitas pessoas falam aborrecência, e eu fico muito triste quando elas utilizam esse termo, porque o adolescente ele está numa encruzilhada. Ele já não é mais criança para muitas coisas, mas não é adulto ainda para as outras coisas. Então, muitos pais não entendem e não sabem como abordar esse tema. É muito necessário que os pais, os familiares, os maridos, as esposas entendam que isto não é frescura, que a depressão, que a ansiedade não é para chamar atenção. É um transtorno psiquiátrico e, como toda a enfermidade, necessita de tratamento. E esse tratamento é o tratamento psiquiátrico. Então, nós precisamos buscar a ajuda, principalmente para que não redunde numa consequência muito pior, que é o suicídio. Porque o suicídio também impacta outras pessoas. Nós sabemos que pessoas são atingidas depois daquele impacto dentro da família. Normalmente, 7 pessoas mudam a sua vida depois de que tenham um indivíduo que morreu através do suicídio. Então, as pessoas ficam justamente se perguntando, e se eu tivesse visto? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse agido diferente? Ou acabam desenvolvendo sentimentos de descrença, de raiva, de dor e de culpa. Então, nós precisamos verificar que o suicídio também tem consequências muito graves sobre aqueles que ficam, sobre as pessoas que são impactadas pós-venção do suicídio. E mesmo que seja um ato solitário, individual, ele faz com que esta sua ação cause dor e sofrimento a muitos familiares e muitos amigos. Então, para isso, nós trazemos quem? O próprio Jesus, que é o farol de todos nós. E quando ele nos diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso nós chamávamos a atenção de que aquele que se desvia da sua essência se afasta também do mestre de Nazaré. E este mestre é aquele que nos vai fortalecer a nossa fé diante de momentos difíceis. E esses momentos é que nos levam a pensar qual o verdadeiro sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? Será que o verdadeiro sentido da vida
É o poder? É o dinheiro? É a beleza? É a juventude? É a fama? Será que são esses os objetivos do que por que estamos aqui? Apesar de que nós vemos muitas pessoas detentoras de poder, de beleza, de juventude, de fama, ainda trazerem as questões do vazio espiritual, do vazio existencial. Então, apesar dessas aquisições exteriores, apesar da falsa sensação de satisfação, por que permanece esse vazio interior? Porque nós, muitas vezes, vemos jovens que aparentemente têm tudo e que estão depressivos, adultos que têm uma vida realizada, profissionalmente estão muito bem de vida, mas que mesmo assim estão nesse vazio interior. Então, nós buscamos essa frase: pense no que você quer, a ilusão dos bens materiais ou a eternidade dos bens espirituais. A escolha é do indivíduo. A escolha somos nós que fazemos. E parece que o Pai permitiu esta pandemia para que nós fizéssemos essa reflexão. Afinal, por que estamos aqui? Se nós sabemos que somos espíritos imortais, por que estamos vivenciando uma etapa física? Se nós não estamos aqui para acumular os bens materiais, o que fazemos? Qual a reflexão deste momento que estamos vivenciando? Na realidade, quando essas perguntas surgem, é porque estamos buscando a resposta para o sentido da vida. Então, nós trazemos a resposta do próprio Mestre, que vai nos ensinar. Primeiramente, buscai o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o dia de amanhã cuidará de si. A cada dia já basta o seu mal. Aqui o próprio Mestre nos ensinando como contornarmos a nossa ansiedade. A cada dia já basta o seu mal. Vamos cuidar do hoje, porque o hoje é o presente de Deus. Porque hoje Deus quer que nós estejamos com o foco da nossa mente para aqui. Então, o que nós viemos fazer no mundo físico? Nós viemos aprender. Aprender ao quê? A amar. Então, quando Deus nos coloca na vida, ele nos matricula na escola e quer que o nosso aprendizado aconteça. E isso é importante, por quê? Porque este aprendizado só vai acontecer quando nós mudarmos a nossa atitude mental. Vejam só, William James, ainda no século XIX, já nos disse: a maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando a sua atitude mental. William James, filósofo, médico, psicólogo americano, o primeiro intelectual a oferecer o curso de psicologia nos Estados Unidos, ele já tinha essa relação, nos mostrando que nós precisamos observar a nossa vida de relação, e aí, como espíritos imortais, ampliarmos o nosso conceito de cura e entendermos que com ele nós podemos chegar aonde nós nos propusemos nesta encarnação. Aqui nós trazemos os recursos iluminativos da doutrina espírita, principalmente com os ensinamentos de Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec vai perguntar: poderia o homem, pelos seus esforços, sempre vencer as suas más inclinações? E os benfeitores dizem sim.
e frequentemente fazendo esforços, todo mundo vai dizer, muito intensos, e os benfeitores dizem, muito insignificantes. O que lhes falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Nós entendemos que é muito difícil mudar, que nós precisamos fazer um esforço muito grande, que muitos de nós ainda proclamamos a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, nós estamos aqui para aprender a amar. E para aprender a amar, nós precisamos mudar. Porque se nós já soubéssemos aquilo que nos levaria e que nos levará à casa de volta, à casa do Pai, nós não precisaríamos estar enfrentando as vicissitudes da vida física, principalmente no planeta de provas e expiações. Nós precisamos mudar, sim. Mas aqui Kardec nos diz, falta vontade. Eu sempre trago esse exemplo que muitas vezes eu inicio a proposta de aprendizado de um idioma e inicio, faço 1 ou 2 meses e depois paro. Por quê? Porque nós não empreendemos esta força que é uma potência da alma denominada vontade. Muitos de nós iniciamos dietas alimentares e não seguimos, porque falta vontade. Então, o Emmanuel, o nosso querido amigo e mentor de Chico Xavier, vai nos dizer no livro Pensamento e Vida, a vontade é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina, que é o nosso corpo físico. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, o sentimento é inerente. Ele produz o pensamento, mas a ação só se verifica com a vontade do espírito. Por isso são as 3 potências da nossa alma. Por isso nós vemos o sentimento como a força afetiva, o pensamento como a força criativa e a vontade como a força efetiva, aquela que vai produzir a mudança. E nós trazemos na citação de Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a seguinte orientação: o princípio da vontade não está na matéria, o princípio da evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas, como à ordem visível material. O princípio superior, o motor da existência é a nossa vontade. Aí se encaixa tudo, aí se fortalece tudo aquilo que nós verificamos que temos como potencial e que não acionamos. Por quê? Porque o sentido da vida está dentro de nós. Cada um sabe o que necessita para mudar. Nós precisamos deixar que a nossa vida tenha sentido. Nós precisamos evoluir e, para isso, precisamos mudar. Ninguém evolui sem mudar. Por quê? Porque nós somos aprendizes. Deus nos criou simples e ignorantes. É na vivência que nós vamos aprendendo e evoluindo. Se nós não precisássemos mudar, nós já seríamos perfeitos. Então, para evoluir, nós precisamos mudar. E para mudar, nós devemos prestar atenção naquilo que sentimos e não no que sofremos. Por quê? Porque muitas pessoas focam a sua vida naquilo que sofre e esquece daquilo que sente.
Muitas pessoas precisam de um sacerdote, de um mestre, de um guru, para que nos diga onde está Deus, porque não encontramos nada divino em nós mesmos. Isso é muito comum. É muito comum a pessoa ter uma desvalia e não se identificar como um ser divino. Muitos de nós ainda precisamos de alguém que nos dê valor, porque nós mesmos não nos valorizamos, porque nós mesmos não entendemos o nosso potencial como herdeiros do Pai do universo, do dono do universo, do Criador de tudo, da causa primeira de todas as causas. Então, muitos de nós chegamos ao limite da nossa insatisfação e pensamos, diante dessa limitação, que a vida não vale mais a pena ser vivida. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos conhecer. O autoconhecimento é o caminho. E é aí que nós precisamos trilhar este caminho. E trazemos mais uma vez a orientação de Emmanuel no livro Consolador, na questão 233. Por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu autoconhecimento? E o benfeitor nos ensina: somente agora a alma humana poderá compreender a sua personalidade espiritual. Todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas dentro dos valores infinitos da vida. Então, nós precisamos termos a atenção plena em nós mesmos. Nós precisamos botar o foco na nossa vida, porque sabemos que a evolução é individual, porque sabemos que ninguém evolui pelo outro. E sabemos que esta evolução é intransferível. Quanto maior o esforço para essa evolução, menor a dor. Mas lembramos sempre que, apesar de ser individual, ela não é solitária, essa caminhada evolutiva. Ela é intransferível, individual, mas ela é solidária, isto é, nós viemos com todos aqueles que poderão nos ajudar nesta evolução. Então, o que fazer? Escute a tua alma, ela tem orientação sobre qual caminho a seguir. Os benfeitores agindo sobre nós, aqueles mensageiros de Jesus que vão nos inspirar. O que nós devemos fazer? Porque, ao contrário do depressivo, que entende que Deus esqueceu dele, Deus sabe cada um dos seus filhos, as necessidades que tem, e tutelou-nos com um mensageiro divino, que no nosso caso é Jesus. Então, Jesus sabe o teu nome, Jesus sabe onde é que tu moras, Jesus conhece as tuas necessidades e Jesus te convida todos os dias para o despertamento. Jesus nos convida para que sejamos indivíduos esforçados na nossa própria evolução. Se nós queremos que o mundo mude, nós temos que começar por nós mesmos. Nós temos que nos orientarmos nos seus ensinamentos. Então, quando nós não temos a força para viver, nós podemos buscar a força para não morrer nos ensinamentos do Mestre. Para encerrar, eu gostaria de passar um videozinho que traz uma mensagem maravilhosa neste Setembro Amarelo. Você sabia que hoje
o seu dia mais importante, que o ontem já passou, que o amanhã está distante. Então saiba que a nossa vida é como uma corrida, que o segredo não é ganhar, mas sim chegar sendo constante. Então, por favor, não desista. O avião, antes de decolar, primeiro ele percorre a pista. Então, por favor, não desista. O seu padrão é Jesus Cristo e não a capa da revista. Então, por favor, não desista. Eu sou o Deus da criação que te criei com perfeição e na prancheta em minhas mãos, seu nome está na minha lista. Então, por favor, não desista. O padrão de beleza é o seu coração e não a exposição do seu corpo no Insta. Então, por favor, não desista. Mesmo que você se ache feio, igual um ETzinho de Marte, algo que se descarte, por favor, não se mate. Você é a arte e Deus o artista. Então, não desista, porque Jesus morreu para pagar os seus pecados. Não foi parcelado, foi de corpo pregado, foi 100% à vista. Então, por favor, não desista. Mas sabe qual é o problema? É que a religião colocou em grande telão que para você ser aceito, você tem que ser perfeito e tá dentro do padrão. É prostituta, é tatuado, tem boa conduta, é viciado, é roqueiro, tem doutorado, é mendigo, já foi abusado, é kardecista, é judeu, é umbandista, é ateu. Me desculpa, se já te machucaram usando o nome de Deus. A religião mata se não usa terno e gravata, enquanto Jesus pelado morreu. A cruz está vazia e vida nos deu. Ele ressuscitou e a morte venceu. E com a caneta na mão, fez do papel seu coração. Filho, não desista. Foi isso que ele escreveu. Assinado, Abba Pai, Pai Santo. E nós concluímos: o ideal é ser feliz e não perfeito. Este planeta não é um mundo de perfeição. É um planeta de provas e expiações, onde todos nós temos as nossas dificuldades, mas todos nós somos convidados a sermos felizes, tanto quanto dá para ser feliz num planeta de provas e expiações. Muito, muito obrigada. Nós é que agradecemos essa explanação maravilhosa, emocionante, né? E que trouxe à tona aí tanta coisa atual, né? É muito atual a sua palestra. E assim, e a gente fica pensando, né? A gente convive com adolescentes, né? Como é difícil, né? Tirar esses meninos, essas crianças para nós, né? Das redes sociais, dos jogos, né? Como eles são persistentes achando que a vida virtual é uma vida muito mais fácil do que a vida real, né? E que a vida real tem frustrações e eles não querem se frustrar, não sabem lidar com as frustrações, né? E aí eu pergunto nas suas pesquisas e na sua experiência, a senhora você vê, né, Samira? Você vê as redes sociais como sendo, ou como foram desenvolvidas e projetadas para trazer esse resultado de viciar, de... Sim. Inclusive, o Vitório faz trabalhos de prevenção à viciação da tecnologia, porque ela foi criada com a tecnologia para a viciação. Certo. Existem pesquisas já demonstradas e trabalhos científicos como foram utilizados os grandes instrumentos da viciação de caça-níqueis para serem utilizados
nos meios sociais, nas mídias sociais, para viciação do jovem. Inclusive, o próprio Google acadêmico foi denunciado. Por quê? Porque os pais dizem, não, mas ele está no Google acadêmico. Então, o aluno deixa de estudar no livro físico e ele busca a resposta àquilo que ele quer num toque de dedos. E isso faz com que ele não fixe informações. A tal ponto que essas pesquisas já verificaram que enquanto tu teclas, tu não arquiva informações. Eu tenho para mim, e isso mudou completamente, quando eu estudei um trabalho científico verificado assim, eu sempre escrevo, toda palestra, eu escrevo ela. Eu busco a síntese em várias fontes, e daí sintetizo e escrevo. Com o advento do computador, eu passei a digitar. E daí, nesse trabalho científico, dizia assim, que quando tu escreve, tu faz a forma de cada letra. Tu ativa uma área cerebral, a área da memória. Quando tu teclas, todas as teclas são iguais. E tu não ativas a área daquela memória. Então, o que eu faço? Eu continuo escrevendo todas as minhas palestras e depois eu teclo e deixo arquivado no computador. O que o jovem faz? Ele só busca informação na internet. Ele não arquiva mais a informação. Então, a internet, ela veio para viciar, sim, pelo mau uso. Eu sempre dou o exemplo da energia atômica. Quando ela foi criada, ela, como ferramenta, ela é neutra. O homem fez uso para a bomba atômica. Porém, a mesma energia que foi criada, a bomba atômica, hoje é utilizada na ressonância magnética, nos equipamentos que vão trazer o conforto e a evolução tecnológica para o homem. A internet igual. Ela, como ferramenta, ela é neutra. O uso que eu vou fazer dela é que me torna um indivíduo viciado ou vou fazer o bom uso, que é o que nós havíamos falado no início, que esta pandemia veio fazer com que o indivíduo deva sim utilizar para encurtamento de distâncias, para relacionamentos com as pessoas, porém, ele tem que ter um limite para não virar escravo, porque o vício leva à escravidão da ferramenta. Então, tem algumas plataformas, sim, que já foram processadas justamente porque leva à viciação, principalmente do cérebro em formação, que é o cérebro do adolescente. Sabemos que o nosso cérebro está em formação até os 25 anos. E aí nós podemos multiplicar ou não as conexões neuronais. Mas neste período até os 25 anos, nós estamos formando o nosso cérebro. E aquelas áreas as funções executivas, também, né? Aquelas áreas dopaminérgicas no cérebro, isto é, que são áreas do prazer, elas substituem as áreas do afeto. Então, crianças que são estimuladas muito precocemente ao uso da tecnologia não vão desenvolver a área do afeto, que é a área da ocitocina, que nós chamamos, né, o hormônio do amor, o hormônio do afeto. E vão desenvolver as áreas da dopamina, que é a área do prazer e não do afeto. Eu até sugeriria que tu convidasses o Vitório para fazer justamente essa abordagem, que vai ser bem legal. Já tá anotado aqui.
Eu vou bem conversar legal. com É o ele trabalho depois para dele. organizar isso aí. O que a gente vê hoje, né, é que essas redes sociais, né, a internet usando de forma indevida, conforme a senhora bem colocou aqui, conforme você bem colocou aqui, mas como tem chegado para vocês, né, que eu sei que vocês fazem um trabalho de atendimento fraterno, né, que você Sim. falou para a gente, como tem chegado para vocês, tem chegado para vocês esses adolescentes, né, como eles têm chegado lá? Muito ansiosos, muito ansiosos. Nós temos atendido adolescentes muito ansiosos, adultos também muito ansiosos. Por quê? Porque essa pandemia ela encerrou as pessoas em casa de modo impositivo e ninguém sabe o que ia ser feito, como se nós não tivéssemos um amanhã, né? As pessoas passaram a ter medo, e este medo de uma situação vindoura, né? Então, o medo de pegar a doença, o medo de morrer, o medo de perder o emprego, de perder a situação social, e este medo fez com que fossem exacerbados aqueles medos interiores normais. Então, a pessoa já predisposta à ansiedade exacerbou muito mais. Sim. Sim. E aí o trabalho que vocês fazem lá é de ouvir e de intervir, assim, com as... No atendimento fraterno? É. Sim, é de ouvir, principalmente dando aqueles recursos da doutrina espírita, né, que nos mostra indivíduos mais compenetrados nas coisas do espírito e não nas coisas físicas. Nós também orientamos que busquem as pessoas especializadas na área, né? Psicólogos, psiquiatras, mas também desenvolvemos toda aquela tarefa do mindfulness, né? O foco agora. Como eu disse, o depressivo é o ontem, o ansioso é no amanhã. Nós temos que estar focados aqui e agora. Exatamente. Trazer-o para esse momento. Amanhã ninguém sabe. O ontem já passou, nós não podemos mudar. Então, nós precisamos estar focados no hoje. Não é a falta de previdência, viver o hoje não se importando com amanhã. É diferente. É não se preocupando, isto é, ocupando a mente antecipadamente, pré-ocupando-se. Né? É ocupar a mente com o hoje. E isso tem dado muitos bons resultados. Porque isso tudo traz o desequilíbrio. Eu queria até pedir a senhor Edalmo, né, para ele fazer uma contribuição para nós aqui, porque ele deu um estudo, né, essa semana sobre o desequilíbrio e foi muito interessante. Senhor Edalmo, chamo o senhor a participar conosco aqui, por favor. Deixa eu ver o som dele aqui, pronto. Não sei se ele viu. Bem, enquanto o senhor dá uma ativa lá... ativou, pronto. Muito boa tarde. Primeiro, agradecer a sua participação, você compartilhar seu tempo tão precioso conosco. É muito prazeroso te ouvir. Obrigada. Observando esses meses diferentes que nós estamos vivendo, algumas pesquisas já estão revelando, por exemplo, as pessoas estão buscando prazer, né? E o alcoolismo cresceu e outras fugas, as pessoas estão buscando pornografia, por exemplo, e outras coisas, né? Isso as pesquisas estão revelando. São também janelas ou portas abertas para a obsessão. E, com isso, os riscos maiores de se frustrar e, na verdade, encaminhar no futuro para a desvalorização da vida, né? Porque as ilusões das pessoas vão acabar causando esse desequilíbrio, né? Emocional, mental, espiritual.
Então, um pouquinho, se puder ouvir a sua opinião sobre os impactos desses últimos meses no comportamento das pessoas em relação a essa busca incessante pelo prazer como algo a compensar. É aquilo que falávamos no início, né? As pessoas buscam externamente para preenchimento do vazio interior. E realmente aumentou muito o índice de alcoolismo, a violência domiciliar, aumentou muito a situação do uso de drogas ilícitas. Claro que nós, como nunca estamos sozinhos, como sempre estamos acompanhados com aqueles que sintonizam as nossas ondas mentais, nós estaremos, sim, sempre muito vulneráveis a essa influência espiritual negativa quando fazemos uso dessas substâncias. Por quê? Porque os iguais se encontram. Então, o impacto é muito grande. Por quê? Porque esses indivíduos que podem ser atraídos por pensamentos de baixa autoestima, que podem ser atraídos por pensamentos de desvalia, intensificam os pensamentos de acabar com a vida, se uma vez esse pensamento já passou pela cabeça do indivíduo. É aquilo que nós chamamos de ideação suicida. Passa o pensamento e ele é fortalecido. Daí vem a ideia de como executar este ato e depois vem a execução. Então, a influenciação espiritual negativa, ela está muito presente, como sempre esteve, mas nós vemos que essa cultura do medo que foi implantada, ela alimentou muito essa psicosfera mundial negativa sobre o planeta. E aí que nós buscamos os recursos da oração. É aí que nós furamos essa psicosfera coletiva com a busca do divino, através da oração. Que nós não precisamos estarmos num templo religioso para orar. Que nós podemos fazer uso desse recurso no nosso lar, no nosso local de trabalho, aonde estivermos. E este recurso faz com que não que os obstáculos sejam retirados da nossa frente. A oração faz com que nós venhamos a nos fortalecer diante da adversidade. Então, em vez de buscarmos na pornografia, no álcool, na droga, na violência, esse alívio para essa dor interna, busquemos na oração. As pessoas dizem, mas eu não consigo fazer a oração, eu não consigo. A oração preconizada pela doutrina espírita é o Pai Nosso ensinado por Jesus. E, além disso, é a conversa com o Pai, é a conversa com o mentor, é a conversa com o anjo de guarda. A conversa não depende do número de palavras. A conversa é dizer assim, me ajuda, não estou aguentando, está muito pesado, está muito difícil. A conversa é essa. É aí que nós fazemos a conexão. Então, eu sempre digo, o obsessor, a obsessão se instala por convite nosso, sempre. Quem abre a porta para o visitante somos nós. Eles nunca derrubam a porta do nosso ambiente psicológico. Somos nós que damos abertura psíquica a essa influenciação, por um pensamento, por uma maledicência, por uma briga, por uma indisposição moral, por uma culpa. As culpas estão muito acirradas, muito. As mágoas. Nós temos que ressignificar isso. Eu sempre digo, quando eu
estabeleço a culpa, eu sempre trago os exemplos de Pedro e de Paulo, que não se paralisaram diante das culpas. Pedro negou o mestre. Paulo matava os cristãos, perseguia os cristãos. E Jesus depositou neles a certeza da divulgação do seu apostolado. Não podemos fazer que nem Judas, que se paralisou diante da sua culpa e se suicidou. Nós temos que fazer que nem Pedro, que nem Paulo. Erramos sim, temos consciência do nosso erro, somos falíveis, mas estamos aqui para aprender. E temos que aprender com os nossos erros. Não somos perfeitos, a perfeição não é deste mundo. O perfeito que veio só está conosco em espírito e verdade. Não está mais aqui. Então, nós somos homens falíveis, mulheres que erram, mas que não se paralisam. Isto é fundamental. Não desistir. Isso essas questões são tão presentes, né, no nosso dia a dia, e retomando aos jovens aqui, que a gente vai vendo, eles passam para as pessoas, para os seus pais e para quem está ao redor, eles passam nas entrelinhas o que eles estão sentindo, e muitas vezes pela ausência dos familiares, né, não estarem tão presentes, eles essas mensagens passam desapercebidas, né? Então, que estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade naquilo. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né, doutora? Muito atento. Muito. Eu queria, Guilherme tem perguntas, eu queria passar a palavra para ele fazer pergunta. Pois não. Samira, eu tenho 2 perguntinhas. Por favor. Qual a responsabilidade de nós espíritas neste momento de pandemia, que a ansiedade, a depressão está aumentando, como você reportou? Porque a gente tem um conhecimento já adquirido, né? Eu vejo, sabe, Guilherme, e obrigada pela pergunta, eu não vejo como responsabilidade dos espíritas, eu vejo como responsabilidade de todos os que estão reencarnados neste momento na Terra. Por quê? Porque é sempre dado segundo as suas obras. A quem muito será dado, muito será cobrado. Então, nesse sentido, sim, eu vejo que, como nós temos maior instrução, uma ferramenta fantástica nas nossas mãos, que é a doutrina espírita, que nos promove um Deus de infinito amor e bondade, uma comunicabilidade com os espíritos, que nos promove uma imortalidade da alma de uma maneira racional, de uma maneira bondosa. Nós, aí sim, temos que agir. Aí sim, diante dessa ferramenta que nós, por adotarmos voluntariamente essa maravilhosa doutrina, podemos fazer uso, sim. O que vocês fazem é um reflexo dessa responsabilidade. A instrução, a divulgação. Por que isso? Porque nós sabemos que o avanço moral sempre segue o avanço intelectual. Então, primeiro nós temos que instruir o indivíduo para que ele se modifique. Eu vejo que o espírita, e vocês aí em Londres têm um papel fundamental, porque o espírita leva a mensagem do mestre calcada na ciência, estribada, fortalecida, edificada na ciência. E na Europa, a mensagem do mestre não chegará se não for estribada na ciência. Então, para nós espíritas, além de ser muito fácil, é um dever. É um dever. Por isso que nós nos utilizamos desta ferramenta
como eu fiz a analogia da energia atômica, como um instrumento de esclarecimento e não de viciação. Então, nós temos o momento certo, a ferramenta certa e a doutrina certa para instruir. Porque ninguém muda se não compreender. As pessoas, às vezes, dizem, o exemplo é importante, o espírita tem que dar exemplo. E eu digo, para o adulto não é verdadeiro. E eu dou o exemplo exatamente este. Os apóstolos de Jesus conviveram com Jesus diariamente. Um o traiu, outro o negou, o outro quis botar o dedo na ferida para crer. Para o adulto, o exemplo não é suficiente. É o despertamento da consciência. Eu posso aqui ficar falando de trabalhos científicos, de doutrina, de evangelização. Se o adulto não quiser, ele não aceita. A criança segue o exemplo. O adulto é o despertamento da consciência. E esta pandemia está despertando algumas consciências para isso. E a doutrina espírita é a chave para esse despertamento. Porque ela reúne religião, filosofia e ciência. A filosofia me dizendo para quê, a ciência me dizendo como, e a religião me dizendo para quê. Para que eu estou passando isso? Para eu evoluir, para eu entender a mensagem do mestre. E eu sempre digo, quanto mais eu estudo ciência, mais eu chego no evangelho. Alguns dizem que no Brasil, eu fico falando, viu? Daí tu me interrompe, Guilherme. Que no Brasil, o lado religioso da doutrina não era previsto por Kardec. E eu discordo. Por quê? Porque todos sabemos que a doutrina surgiu na França, no núcleo intelectual da época do planeta. Foi na França no século XVIII e XIX, com seus precursores no XVIII e Kardec no XIX. Porém, se ela viesse para o Brasil, como foi transplantada, segundo Emmanuel, no livro Pátria do Evangelho, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se ela viesse só como ciência, ela teria morrido. Porque ela só seria entendida pelos brasileiros que entendiam o idioma francês. Porém, o coração do brasileiro é dado a essa multiplicidade de religiões. Então, o Brasil já é o coração, já é a pátria do Evangelho. No Brasil, nós temos o maior número de cristãos, que são os evangélicos, já superamos os Estados Unidos, que são os espíritas e que são os católicos. Então, já é a pátria do Evangelho, porque aqui já se divulga a mensagem do Cristo. Através de vocês, que estão aí do outro lado, e que vão permear o coração dos nossos irmãos europeus com a mensagem do Cristo calcada na ciência. Agora, se vocês nos perguntarem, mas nós praticamos o Evangelho? Ainda não. Mas já somos a pátria do Evangelho. E é isso que Jesus espera de nós, principalmente nós, os espíritas, que não temos uma fé cega, que temos uma fé raciocinada na ciência, que unimos esses dois vórtices de evolução, que é a religião e a ciência, num só, chamado doutrina espírita. É muito fácil, hoje em dia, divulgar a nossa doutrina. Por quê? Porque ela é a doutrina do otimismo. Não tem nada melhor.
doutora Samira, só para fazer um adendo aí do que a senhora falou sobre o despertamento, né? É porque às vezes a pessoa, para agir, a pessoa diz assim, não, mas cada um tem seu tempo de despertar, né? Isso não é a realidade, né, doutora Samira? Cada um tem um seu tempo. Porém, se eu despertar pela razão, eu não vou despertar pela dor. A escolha é minha. Então, se eu vejo que está pipocando, a ciência me demonstra, a religião me demonstra, a filosofia me demonstra, e eu, turrão, vou me mantendo no meu patamar da síndrome da Gabriela, mais dia, menos dia, eu vou despertar pela dor. Perfeito. Deixa eu fazer uma perguntinha, então. O livre-arbítrio é de cada um. Isso. Guilherme. Deixa eu fazer minha segunda perguntinha, então. Eu fiquei surpreso de saber hoje que o nosso Brasil é o país que mais tem ansioso, incluindo eu. Agora, por que disso? Assim, a doutrina espírita consegue ver um porquê dessa situação? Das causas do ansioso? Por que o Brasil seria hoje o maior país em números dessa situação? Não, especificamente, não. Nós não temos uma causa do que o Brasil é o maior país de ansiosos. Mas nós temos as causas da ansiedade que levam o indivíduo a desenvolver essa própria enfermidade psiquiátrica, né? Tem muito a ver com o estilo de vida do moderno que nós levamos. Daí tu vais me perguntar, tá, mas estilo de vida moderno, os Estados Unidos não têm essa modernidade? Daí eu vou te dizer, não tem a insegurança que nós temos aqui. Não tem a insegurança política que nós temos aqui, não temos em outros países. Então, é uma série de fatores. Nós aqui utilizamos a religião livremente. Em alguns países, não. Mas nós aqui, pelo menos na nossa cidade, é muito perigoso sairmos depois das 7 horas da noite na rua. E a insegurança é fator de ansiedade. A insegurança física, a insegurança financeira. Então, existem muitos fatores. E ansiolíticos como o Rivotril, o país que mais consome é o Brasil. Então, nós temos muitos dados. É que o Brasil também é um país continental, né? Convenhamos. Tem muita gente aqui, né? E tu imagina se nós multiplicarmos esses dados de insegurança em todas as cidades. Verdade, verdade. Então, hoje, quando nós vemos o político falar, o primeiro item que ele promete é segurança, porque nós sabemos que muitos brasileiros saem do Brasil pela insegurança. A insegurança real física, da integridade física. Não é insegurança de governos, não é insegurança financeira, é integridade física. Nós temos muitas pessoas que moram fora e que escolheram morar na Europa em função da segurança, ou nos Estados Unidos. Eu lembro que a primeira vez que nós fomos a Madrid e ficamos num sábado à noite em Madrid, nós andávamos às 11 horas da noite, tinha mais gente à noite do que de dia em Madrid. E eu estava assim, extasiada, porque eu me sentia segura. E o meu marido que está aí, que não me deixa falar bobagem, eu sempre digo, eu não vou para lugares onde eu não me sinta segura, seja no Brasil ou fora do Brasil. Por quê? Porque assim tu não consegue ter uma vida plena, tu não consegue admirar, tu não consegue ficar com as pessoas. E não que não haja assaltos nos outros países, mas a insegurança de sair, né? E eu creio
que a grande situação que se colocou, principalmente para o adulto, na nossa faixa etária, ou até menos, de 40, 50 anos, é a falta de segurança. Verdade. Isso aí, perfeito. A Marisa pediu aqui para a senhora explicar melhor, para você explicar melhor, um pouco melhor sobre esse trabalho de atendimento fraterno, né? Que é um trabalho muito bacana, fantástico. Eu vou pedir para fechar com isso aí, porque eu acho que é super importante. A senhora, você fecha com isso aí. Vou ver se seu Edson tem alguma colocação a fazer sobre o assunto, seu Edson. Eu abri aqui, pedi para abrir o microfone dele. Tinha algumas perguntas no chat também. Eu estou olhando aqui também, estou olhando aqui também. Enquanto eu vou falando sobre o atendimento fraterno. Ótimo, então perfeito. Marisa, é o seguinte, nós, nos meados de maio deste ano, como nós suspendemos as atividades desde março, do dia 12 de março, as atividades presenciais na Casa Espírita, nós continuamos fazendo lives, estudos e tal, e muitas pessoas nos ligavam para fazermos orações, e estavam muito dificultosos nas suas aflições e tal, e nós fomos sentindo a necessidade de fazermos alguma coisa em relação a essas aflições. E buscamos informações. Eu sempre digo, quando o trabalhador está capacitado, o trabalho vem. E nós soubemos que no Espírito Santo, a Federação Espírita do Espírito Santo estava fazendo atendimento fraterno online. E entramos em comunicação com o Adelson, e ele nos deu o contato com a pessoa responsável, a Rejane, a pessoa responsável do atendimento fraterno, e ela nos colocou que eles estavam capacitando os atendentes, que eles tinham uma central de WhatsApp e tal, mas nós não gostaríamos de fazer pelo atendimento fraterno de telefone, para não deixar vínculos, nem de um lado e nem de outro, né? Então, nós continuamos buscando, isso foi em final de maio, e soubemos que a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, em São Paulo, estava cadastrando um trabalho chamado Juntos pelo Espiritismo. E lá tem um trabalho, um projeto chamado CASO, C.A.S.O., que é atendimento online solidário. É Central de Atendimento Online Solidário. Eles cadastram casas espíritas em todo o Brasil que queiram dar o atendimento fraterno online. E nós estabelecemos que esse atendimento é feito pelo Google Meet. Então, a pessoa entra no site Juntos pelo Espiritismo, hashtag Juntos pelo Espiritismo, no site da Mundo Maior, da FEAL, e aí é www.mundomaior.org. E aí entra lá no caso e se cadastra. Ali existem algumas casas espíritas que disponibilizam horários de atendimento. O nosso é terça-feira à tarde, onde os nossos atendentes se disponibilizam a atender. Então, a pessoa agenda, escolhe o horário, nós abrimos um link de uma sala do Google Meet, enviamos por e-mail para a pessoa, e a pessoa entra. Essa sala é só para o atendente, o atendido, e depois se desfaz. Então, não fica vínculo de um lado ou outro. A pessoa é orientada conforme a doutrina espírita nos preconiza no atendimento fraterno e é convidada também. Na terça-feira, nós temos a palestra doutrinária, em seguida do atendimento fraterno e irradiação. E tem funcionado maravilhosamente desde o início de agosto.
Uma beleza, nossa, que beleza. Isso é muito bom a senhora passar essa informação, porque nós estamos lá com quase 100 pessoas no YouTube, temos aqui 38 pessoas, então nós estamos com um público grande aí, então acho bacana falar isso, porque nesse momento, né, doutora Samira, muita gente precisando, muita gente precisando. Seu Edson vai falar alguma coisa, quer fazer alguma contribuição, que aí nós vamos fechar aqui o nosso programa de hoje, já comentando que semana que vem, né, gente, a gente vai ter o doutor Paulo Batistuta, vai me falar sobre o projeto de reencarnação, né, o doutor Paulo é maravilhoso também, e na semana seguinte a gente tem o doutor Paulo Frutuoso, né, que vai falar de alienígenas ou médiuns, que é um dos livros dele, e assim por diante. Depois nós vamos marcar com o doutor Vitório também, para ele vir falar aí sobre essa questão da dependência aí nas redes sociais. Da tecnologia. Da tecnologia. Trabalho. Dependência da tecnologia. Bem, eu acho que seu Edson não vai dar a colaboração dele hoje, mas a gente pede, então, para a senhora, para você fechar, então, aí com alguma... Dê uma última palavra aí para nós e pode fazer oração final também para a gente? O que eu gostaria de dizer é assim, enquanto existe vida, tem jeito. Nós não podemos desistir desse programa reencarnatório exitoso que foi formatado por nós, juntamente com os nossos benfeitores amigos. Que nós confiemos na proteção e amparo dos benfeitores que nunca falham para conosco. Que nós nos sintamos seguros, amparados, fortalecendo a nossa fé, que essa dificuldade é passageira. Tudo passa. Desculpem, tudo passa nessa vida. E que nós devemos, sim, ter em mente que as dificuldades vêm, mas com elas a certeza da superação. Jesus já nos ensinou que o Pai não coloca pesos maiores nos nossos ombros que nós possamos suportar. Ninguém tem dificuldade maior. E quando a dificuldade vem, o auxílio também vem. Que nós não nos fechemos olhando somente o nosso umbigo. Que quando há dor dentro de nós, o amor dilui a dor. E este amor é o amor ao outro. A obra no bem, direcionada ao outro, nos plenifica de amor. Então, que saibamos que nós estamos aqui para evoluir. E a evolução traz consigo as adversidades. Tenhamos a certeza que esse amparo está todos os dias na nossa vida. Deus nos oportuniza sempre com as suas bênçãos. Que todos possam ficar com essas certezas do amparo do mais alto sobre cada um de nós. Muito obrigada, União. Muito obrigada, querida Fabrícia, Guilherme. Continuem com esse trabalho fantástico de esclarecimento, porque todos precisam compreender para mudar. Isso. E a gente agradece demais, é uma vontade imensa de dar um abraço apertado. Estou sentindo. Obrigada, querida. E assim, queremos muito que você volte aqui no nosso programa, que esteja sempre conosco aqui, né? Você e o pessoal da sua casa, o pessoal da AME, todo mundo muito bem-vindo. Agradecer muitíssimo aos nossos amigos que estão aqui conosco, o pessoal da nossa casa, Leila, Dona Nancy, seu Domingos, seu Edalmo, seu Edson, todos que da Verônica, que estão da nossa casa aí, e os que estão lá no YouTube assistindo a gente, e os que não são da nossa casa, né? Que todos possam, assim, ser abraçados nesse momento e envolvidos pela oração que a senhora vai nos fazer agora, tá bom? Um beijo no seu coração.
Muito sempre à prazer tê-la disposição. conosco. Uma honra ter estado com vocês. Muito, muito obrigada. Vamos, então, buscar as bênçãos de Jesus. Senhor Jesus, a nossa eterna gratidão por já conhecermos os teus ensinamentos, Senhor. Te rogamos neste momento por todos aqueles que nos acompanham pelas ondas da internet. Nós te rogamos, Mestre, derrama sobre cada um de nós as bênçãos divinas do teu coração perfeito, fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem para enfrentamento das nossas imperfeições morais. Ajuda-nos, Senhor, a ajudarmos os nossos irmãos de caminhada, que possamos pensar em cada um que está conosco nessa trajetória evolutiva. Mestre de amor, que as tuas bênçãos possam ser estendidas em cada lar daqueles que estão aqui conosco, e em cada um daqueles que estão nos pensamentos agora elevados a ti, Senhor. Nós te rogamos, abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, muitas bênçãos de amor e de paz para a senhora e para todos que estiveram aqui conosco. Tá, gente? Muito obrigada. Hoje tem amigos aqui, a Daniele, né? A Monique, são pessoas amigas que hoje estão aqui e estão sempre conosco. E a todos que da sua casa que estiveram aqui, a todos que você convidou e que estão aqui conosco, muito obrigada mesmo de coração, tá? Esse programa é feito com muito carinho, com muito amor, e a gente quer levar isso às pessoas também. Muito carinho, muito amor, tá? Obrigada. Amém. Muito obrigada. Fique com Deus. Um beijo a todos. Sempre trabalhando, apesar das dificuldades. Não desistam, não desistam. Obrigada, muito obrigada. Um beijo, querida. Grande. Um beijo. A gente continua se falando, tá bom? Amém.